Acredito que muitas e muitos de vocês devem estar acompanhando aí pelas redes sociais, pela imprensa, o que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Essas investigações que ocorrem e com muita repercussão, como normalmente acontece com os casos de direito penal econômico, com relação a essas bets, né? Várias pessoas estão sendo investigadas, várias convocadas pela Polícia Federal, Polícia Civil, algumas pela CPI, não é, no Congresso Nacional, que é uma forma de investigação prevista na Constituição. E isso tem tomado aí as manchetes de toda a imprensa nacional. E essas pessoas investigadas, nesses casos muito rumorosos das bets, como, repito, acontece em vários casos de direito penal econômico, que sempre transitam ali por corrupção, lavagem de dinheiro, concussão, que tem a ver sempre ou com o empresário ou com algum político, e quanto mais famoso o político ou o empresário, mais vai para a manchete. E aí a grande pergunta que fica é: você é advogado, você é advogada que atua no direito penal econômico e que normalmente vai atuar nesses casos de grande repercussão. Você está preparado para o que vem junto com a acusação do seu cliente? Porque junto com a acusação formal de eventual cometimento de um ilícito criminal, econômico, vem a repercussão na mídia. E aí é onde entra também o preparo que o advogado que atua em direito penal econômico tem que ter. Como lidar com autoridades que estão fazendo investigação, por exemplo, na CPI, você vai lidar com deputados e senadores, que têm imunidade parlamentar, têm poder. Você eventualmente vai lidar com delegados, promotores, se for competência originária, com desembargadores, ministros. Você está preparado com o que vem junto com a acusação, com a parte técnica? Sim, você tem que estar preparado. Eu aconselho que você faça um media training com alguém especializado para te preparar a lidar com a imprensa, como se manifestar perante a imprensa. Então, a título de sugestão, e deixo aqui um pouco da minha experiência pessoal, e não tenho aqui a mínima pretensão de ser o dono da verdade, mas trago um pouco da experiência, tenha sempre, nesses casos de grande repercussão, contrate uma boa assessoria de imprensa para o seu cliente. Se o seu escritório tem, porque você está acostumado a lidar com esse tipo de ação de investigação, ótimo. Mas contrate para o caso concreto alguém que saiba lidar com gestão de crise de imagem para que ele possa dar vazão sempre àquilo que a imprensa precisa, dar respostas pontuais e objetivas, ou numa nota, ou mesmo uma explicação perante a imprensa, você advogado, eventualmente o cliente. Você tem que saber como se portar em casos que são filmados, numa CPI, por exemplo. Você tem que saber como preparar o seu cliente para se portar perante a imprensa, perante o senador, perante um deputado. Você tem que saber se portar, estar preparado para adversidades e contingências. Você tem que estar preparado para que respeitem as suas prerrogativas, ótimo. Mas se não respeitarem, você também tem que saber o que fazer. Você tem que saber qual é o artigo de lei, qual é o artigo ou do regimento interno do Congresso Nacional, ou da Câmara, ou do Senado, que foi ou não foi violado, para que você, no momento, suscite uma questão de ordem, faça uma ponderação. Se necessário, vá antes ao judiciário e peça um habeas corpus preventivo para o seu cliente, eventualmente até para você, colega advogado e advogada. Acredite, tem colegas que têm sido intimados a comparecer à CPI. Nós, na Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, já conseguimos, inclusive, alguns habeas corpus para que colegas advogados e advogadas não tenham que comparecer a atos de investigação, porque não pode haver uma confusão entre o cliente e o advogado. Mas fica aqui apenas minha sugestão, porque eu tenho recebido várias perguntas sobre isso, como lidar, como comportar, não é? Não só o advogado, a advogada, mas o cliente em casos de muita repercussão. Não brigue com a imprensa, não brigue com a autoridade que está investigando, não vai resolver o problema, não vai melhorar a vida do seu cliente. Cuidado com a sua vaidade. A vaidade do advogado e da advogada, às vezes, fala mais alto do que a defesa que tem que ser feita. Então, tenha uma assessoria especializada de gestão de crise, contrate normalmente um jornalista que sabe lidar com a imprensa, vai saber lhe dizer o que fazer ou o que não fazer, às vezes menos é mais, e vai poder também direcionar o seu cliente como ele vai poder tratar da imagem dele. Porque normalmente, casos de direito penal econômico, o cliente é alguém que preza muito pela imagem. Depois que você resolveu o problema do seu cliente, ele ainda fica com a vida dele e com a imagem.